Olá a todos que acompanham mais esta análise. Hoje nós vamos explorar algo que é literalmente o divisor de águas entre ter apenas um monte de boas intenções e de fato criar algo inovador. Afinal, quem nunca conheceu aquela sensação de sair de uma longa reunião de brainstorming com a parede completamente forrada de post-its coloridos? A gente olha para dezenas de ideias geniais flutuando por ali, mas e aí? Qual é o próximo passo? Como a gente sai desse mar de possibilidades e encontra a grande aposta que realmente merece ser executada? Bom, nosso foco de hoje nesta explicação é justamente esta transição vital. Nós vamos ver como sair da fase de geração de ideias, que é o foco da aula 3, e entrar de cabeça na seleção rigorosa das melhores opções, que é o coração da aula 4. Vamos organizar esse caos criativo juntos. O nosso roteiro funciona como um funil perfeito, bem direto ao ponto. Vamos passar por 5 passos. Primeiro, de divergente para convergente. Segundo, a conexão estratégica dos opostos. No terceiro, vamos para a prática com a votação com adesivos. Depois, no quarto, a regra de ouro que é sem justificativas. E fechamos com o passo 5, o resultado da priorização. Vamos lá! Certo, vamos direto ao primeiro tópico. Passo 1, de divergente para convergente. Olha só. Para quem lembra bem, na aula 3, o pensamento divergente já é um velho conhecido, né? É aquela fase fantástica dedicada puramente a expandir possibilidades e gerar um máximo absoluto de ideias sem nenhum tipo de filtro. É o clássico brainstorming na sua forma mais pura. Só que tem um detalhe, o processo simplesmente não pode parar por aí. Se parar, o que a gente tem é só uma parede confusa, cheia de anotações. E é exatamente aqui que a aula 4 entra em cena, trazendo o pensamento convergente. O jogo vira completamente. Sai expansão, entra contração. O foco agora é selecionar e priorizar. Nós estamos saindo do momento de criar alternativas para finalmente tomar decisões. E como a gente faz essa ponte entre duas fases tão absurdamente diferentes? É o que vemos no passo 2, conexão estratégica dos opostos. Pensa bem, essa transição não é só uma simples mudança na agenda da reunião. Ela tem até nome próprio, conexão estratégica dos opostos. E esse conceito é muito brilhante porque reconhece que gerar ideias e selecionar ideias são por natureza forças totalmente contrárias. É como se uma buscasse o volume e a outra buscasse o foco, sabe? Uma quer o infinito, a outra exige um limite claro. Então, essa conexão atua como uma ponte superestruturada entre o caos criativo e a ordem estratégica. Quer dizer, se a gente não tiver essa conexão bem definida, ou a gente perde as melhores ideias no meio do caminho, ou engessa completamente o processo de inovação. Não tem meio termo. Agora, como trazer isso para o mundo real? Passo 3. Votação com adesivos. O que é realmente fascinante sobre esse número 3 no slide é só a aplicação prática. Tá? Para fazer essa priorização de forma eficiente logo depois do brainstorming, a gente usa uma técnica muito simples de votação com adesivos. A regra material é básica. Cada pessoa na sala recebe exatamente 3 adesivos circulares vermelhos. Nada mais, nada menos. E cada adesivo vale um voto. O legal é que ter essa restrição física ali, tátil, na palma da mão, traz na hora um senso de responsabilidade imenso. Transforma aquela discussão abstrata numa ação super concreta e focada. Com esses 3 adesivos na mão, a dinâmica vira quase um jogo de estratégia. A matemática da coisa é fascinante, porque dá para depositar os votos de 3 jeitos diferentes. A primeira forma é o clássico 1-1-1. Ou seja, a pessoa distribui os 3 adesivos em 3 ideias diferentes, pulverizando o apoio. A segunda opção é 2-1. Aqui a pessoa concentra mais peso na ideia favorita, mas ainda dá uma forcinha para uma ideia secundária. E a terceira forma, bom, é o all-in, a aposta total. A pessoa cola os 3 adesivos na mesma opção, deixando claríssimo. Essa é a ideia vencedora. Essa mecânica é incrível porque o peso da convicção de cada um fica perfeitamente estampado ali na parede. Só que entregar adesivos e explicar a matemática não resolve tudo se não houver um princípio comportamental claro. E isso nos leva ao passo 4. A regra de sem justificativas. Pessoal, prestem atenção nisso aqui, porque é a regra de ouro do método. Votar sem justificar. Literalmente. Durante essa fase de convergência, a gente mantém a mesmíssima regra lá do brainstorming inicial. Ninguém, absolutamente ninguém, precisa explicar o motivo do seu voto. Você não tem que defender a sua escolha para os colegas, tentar convencer ninguém. É simplesmente colar o adesivo na ideia escolhida e seguir em frente. E por que isso importa? Porque mantém todo aquele impulso, aquela energia criativa da sessão rodando, sem freadas bruscas. Pode até parecer meio contraintuitivo, né? Como assim não vamos debater na hora de escolher? Mas os benefícios são gigantescos. Primeiro, olha a agilidade.
Sem aqueles debates intermináveis, dezenas de ideias são priorizadas em minutos, em vez de arrastar a reunião por horas. Segundo, a liberdade de perspectiva. Sem justificativas em voz alta, a gente corta pela raiz o risco daquela pessoa que é super persuasiva acabar influenciando o voto dos outros. A votação é 100% genuína. E terceiro, conexões inesperadas. Quando a gente permite que uma ideia seja percebida silenciosamente por ângulos diferentes, a chance de formar links originais explode. Basicamente, o silêncio protege a inovação. Isso garante que a melhor ideia vença e não quem fala mais alto. Então, a gente chega ao fundo desse funil. Passo 5. O resultado da priorização. Depois que todos os adesivos vermelhos foram distribuídos naquele silêncio estratégico, a matemática resolve o resto. A contagem dos votos é transparente e nítida. E o resultado é que, daquele mar infinito de ideias gerados na aula 3, apenas 3 a 5 opções sobrevivem. São essas 3 a 5 ideias mais votadas, validadas pela pura inteligência coletiva do grupo e por essa ponte convergente que vão seguir em frente para as fases de teste no processo de inovação. O caos inicial, totalmente organizado. E assim nós chegamos ao final dessa explicação de como transformar puras possibilidades em inovações práticas usando uma priorização muito inteligente. Expandir mentes e, logo depois, convergir decisões usando coisas simples como 3 adesivos e o poder de não justificar os votos transforma qualquer sala travada numa máquina de decisão super eficiente. Então, fica aqui a nossa grande reflexão de hoje. Quais opções brilhantes geradas nos seus últimos brainstormings estão neste exato momento perdidas naquele caos de post-its, só esperando pela priorização correta para ganhar em vida? A resposta com certeza pode estar na sua próxima votação. Muito obrigado por acompanhar este material e até a próxima análise.